Boa noite, caríssimos irmãos, mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para nós estudarmos essa maravilhosa doutrina e estudar, como hoje, aqueles que a representaram tão bem, que tiveram como missão passá-la para todos os irmãos, para que todos possam evoluir. Vamos agradecer a Deus, primeiramente, a Jesus, como já dissemos, nosso irmão maior, modelo e guia, ao mentor do lar espírita Aurora de Luz, Leal, e a todos aqueles encarnados e desencarnados que estão participando. E que este ano de 2024 seja um ano de renovação para todos, de melhoria na sua reforma íntima e na sua evolução, que possamos nos preparar para esse mundo de regeneração que está por vir. E eu gosto muito de escolher pessoas que foram importantes dentro da doutrina. E por sugestão do seu Florencio, do Maria da Luz, eu resolvi pesquisar esse querido representante José Herculano Pires, que foi chamado de apóstolo de Kardec, exatamente porque ele defendeu sempre que não se mexesse na doutrina, na codificação, que não se acrescentasse nem se modificasse nada, e que ela viesse para as mãos dos que estão estudando e viesse da mesma maneira como Kardec passou para nós. Então, Herculano Pires, né, chamava José Herculano Pires, ele nasceu na província de Rio Novo, hoje é Avaré, no estado de São Paulo, no dia 25 de nove de 1914. E ele recebeu esse nome de Herculano exatamente porque esse dia é o dia do Santo Herculano. E também recebeu o nome de José, porque o pai dele falou que precisaria também colocar o nome de alguém muito conhecido dentro da religião, que é José, pai do nosso querido Jesus, marido de Maria, né? Maria de Nazaré. Ele foi filósofo, parapsicólogo, educador, romancista, poeta, jornalista e tradutor. E todos esses dons que ele trouxe, né? A gente já, no final da vida dele, já recebemos a informação que ele é a reencarnação do famoso escritor português Alexandre Herculano. E isso aí foi divulgado pelo Jorge Ricine, que tinha uma gravação onde ele comentou para o amigo gravar, Jorge Ricine, que é o seu biógrafo, e a própria filha dele, né, que foi confirmado por ela também disse que o pai, a Heloísa disse que o pai havia falado para ela que ele tinha sido Alexandre Herculano. E Alexandre Herculano é do século XIX, né, 1810, ele nasceu em Lisboa e ele desencarnou em 1877 em Santarém. E ele tanto escrevia em prosa como também escrevia em poesia, né, em forma de poesia. E ele nasceu, Herculano, numa cidade que era pacata, parecia ser pacata, né? Uma cidade pequena. Porém, nessa cidade havia muitos homicídios, muitas mortes, muita violência, muita maldade. Então, ele acabou vendo o que já era ali um mundo de prova e expiação, numa cidade tão pequena já com tanta violência, né? E ele, desde pequeno, ele já tinha visões espirituais. Ele via os espíritos, né? E via também quando a mãe dele saía do corpo durante o sono e ia vagar, né? Ele já tinha essa visão da mãe encarnada, mas saindo, né? Cordão, né? De prata. E ele conseguia, ele já tinha essa mediunidade. Aos 9 anos, ele se revelou, era em 1920, ele se revelou um ótimo poeta, né? Ele escreveu um soneto, e soneto nós sabemos que é uma forma muito, muito difícil de trabalhar, porque então ele já tinha conhecimento, né? Porque se ele foi Alexandre Herculano, ele já trouxe esse conhecimento. O soneto tem uma métrica que tem que ser rígida,
tem que seguir que tenha duas estrofes com 4 versos, 2 quartetos, e 2 estrofes com 3 versos, 2 tercetos. Tem que ter rima, tem que ter o acento, a tônica sempre nas mesmas sílabas, do começo ao final do poema. Então, e fora a mensagem que tem que passar. Então é muito, muito difícil. Pela idade dele, já era considerado um prodígio, né? Então aí já é mais uma prova, né, da reencarnação, porque com a idade de escrever um soneto era uma coisa inusitada, né? Eles mudaram depois para Cerqueira César, e ele dedicou-se à literatura, ao jornalismo, mas as dificuldades financeiras dele atrapalharam muito, né, sua vida. Por isso, das vezes, das mudanças. Eu tinha um sonho muito grande de ser professor, e ele sempre comentava que ele devia ter feito mau uso do dinheiro em outras vidas, porque o problema dele sempre era financeiro. Ele nasceu numa família católica, ele permaneceu na religião até os 15 anos. Ele também foi influenciado pela teosofia, né? E através de um primo do pai dele, que ele começou a estudar, né? E ver se respondia as questões todas que ele tinha, mas não conseguiu. Ele achava que faltava alguma coisa. Aí estava já quase para virar materialista quando caiu em suas mãos o Livro dos Espíritos. Aí ele se encantou, né? Ele falou que as 1019 perguntas respondiam a tudo aquilo que ele tinha dúvida. E aí ele ficou estudando o Livro dos Espíritos e dizia sempre que aqueles espíritos tinham muita sabedoria e que eles escreviam tudo sobre filosofia, ciência e religião. E a primeira palestra doutrinária que ele assistiu foi em Cerqueira César, com o palestrante João Leão Pita, e que era um grande amigo de Caibar Schutter, né? A quem mais tarde Herculano Pires chamou de o apóstolo do espiritismo no Brasil. Ele passou também a frequentar reuniões mediúnicas. Em 1936, ele foi nomeado presidente do primeiro centro espírita em Cerqueira César. E em 1936, ele pronunciou a primeira palestra, conferência doutrinária, e ele foi muito elogiado pelo Pedro Amar. Porém, Pedro Amar também, como sempre Herculano foi, defensor da pureza doutrinária. E aí ele elogiou, mas ele fez uma crítica que ele ainda estava com muita influência da teosofia e que ele precisaria estudar mais para ficar realmente só comentando dentro daquilo que Kardec apresentou, né? E ele tinha 3 preocupações: o espiritismo, a arte literária e as crianças de Cerqueira César, porque tinha muita pobreza lá, muita necessidade. E foi então que ele resolveu fundar a Cruzada do Papai Noel, que não era só para o Natal, era o ano inteiro, para dar assistência às crianças, tanto de alimentação quanto de educação religiosa, né? E aí ele resolveu estender isso aos mais velhos, né? Aos adultos também. E essa assistência também tinha assistência médica, que ele contava com a assistência do Dr. Adalberto de Assis Nazaré, que ele consultava as pessoas sem cobrar, né? E só que depois de um tempo ele adoeceu, ficou com muito problema de saúde, e o médico falou que ele teria que se poupar, ficar mais em casa. Mas ele, como uma pessoa caridosa, o doutor ficou sabendo que tinha uma parturiente que estava sofrendo muito e que não tinha como pagar médico nem nada para fazer o parto, e ele foi até a casa dela e fez o parto, e na hora que ele entrega a criança para a enfermeira, ele cai morto. Então o doutor Adalberto, ele mostrou ser uma pessoa muito caridosa, e foi além do esforço que ele poderia fazer, né, de fazer aquele parto. Por isso que ele não aguentou e acabou desencarnando. Na primeira conferência espírita, Herculano Pires conheceu em Passu a moça que ele viria a ser sua esposa, que é Maria Virgínia Ferraz, e ela era filha de pais espíritas. Eles casaram, então, no civil, mas não casaram na igreja, né, com bênçãos do padre,
e foram muito criticados por causa disso, né? Porque prevalecia ali a religião católica, né? E ele teve 3 filhos. A primeira filha, ele colocou, depois de 11 meses, né, nasceu a primeira filha dele. Ele colocou o nome dela de Helena, em homenagem a Helena Blavatsky, que é a fundadora da teosofia, né? Depois ele teve ainda a segunda filha, que nasceu em Marília, que já tinha mudado para Marília, acho que era Heloísa, e o filho dele, que nasceu o terceiro em Marília, que é o Herculaninho, e a caçula Helenilda, que nasceu em São Paulo, porque ele foi mudando de cidade em cidade de acordo com o que a vida dele estava necessitando, né? Devido à sua situação financeira, ele resolveu mudar para a cidade com maiores possibilidades profissionais. Então, em dezembro de 1940, ele resolveu morar em Marília. E com a desencarnação da sua sogra, ele precisou trazer para morar consigo, né, e com a sua família, o sogro e mais 6 irmãos da Virgínia. Então, no total, tinha 12 pessoas. Mas ele fez aquilo tão de bom coração, porque era uma pessoa muito bondosa. Ele era uma pessoa muito bondosa. Então, ele convidou, porque ele viu da necessidade deles estarem ali juntos para dar um apoio para todos esses familiares da Virgínia, né? E aí, mais gente, né? Herculano Pires era um homem muito humilde. Ele nunca mentia, ele tinha um riso fácil, não tinha preconceitos. A única coisa que o tirava do sério era falar alguma coisa saindo fora do que a doutrina pregava, né? Aqueles pseudo-sábios que querem dizer que conhecem a doutrina, que estudam e falam alguma coisa que ele sabia que aquilo não estava dentro da codificação de Kardec, porque ele estudava demais e ele tinha toda a obra de Kardec, inclusive ele foi tradutor, né, das obras de Kardec, então ele tinha todo aquele conhecimento, ele sabia o que a pessoa falava, se estava dentro da doutrina ou não. Aí ele acomodou essa família numa casa alugada, né? E ele foi visitar o Diário Paulista e ele viu que o Diário Paulista estava para falir. Aí ele fez um empréstimo no banco, né, do Comércio e Indústria e comprou o Diário Paulista, né, para salvar a situação, porque ele sempre deu muito valor às informações através dos jornais, né? Em 1943, escreveu um livro de poemas chamado Estradas e Ruas, que foi muito elogiado pelo famoso escritor Érico Veríssimo, para ver como ele tinha muita qualidade como escritor, né? Como escritor e como poeta também. Ele gostava de frequentar em Marília um centro espírita que era o mais simples possível, era uma casa de madeira, era o centro espírita de João Barbosa. E ele disse que se sentia bem lá porque ele sentia como se fosse Jesus pregando em algum lugar, porque o Jesus pregava sempre em lugares muito simples, né? E aí ele se sentia bem em estar lá nesse centro, com aquela simplicidade toda, né? E aí ele achou que no Rio e São Paulo não tinha fidelidade com a doutrina como ele percebia ali em Marília, né? E ele foi autor da criação do USE do estado de São Paulo. Depois de 6 anos em Marília, ele mudou-se para São Paulo, em 31/10/1946. Depois de muita dificuldade financeira, ele foi trabalhar na Folha da Manhã e na Folha de São Paulo. E nesses jornais, ele usava seus artigos para denunciar a corrupção e as suas consequências. As consequências para o povo, né? Porque ele era todo em defesa daquele mais humilde, daquele que mais sofria, e fazia muita caridade. Então ele também usava as palavras para defender os que estão sendo não estão sendo assistidos por aqueles que por direito deveriam ajudá-los, né? Que tem as possibilidades de poder fazer com que o povo tivesse uma vida melhor. Em 1947, ele foi para o Diário Associados, criado pelo gênio Assis Chateaubriand, que incluía jornais, revistas, rádio, canal de televisão. Ele ingressou como repórter e depois virou cronista. Quando ele chegou a São Paulo, a situação dos centros espíritas estava caótica, totalmente afastada das obras do codificador. Havia rituais, superstições,
cerimônias religiosas, movimentos políticos, revolucionários. Eram já 733 instituições espíritas que estavam precisando ali de um controle, né, para unidos seguirem sempre a mesma norma, mesmo as regras e tudo aquilo que o codificador deixou. Então, foi criada a União Social Espírita por Edgar Arnault para unificar todos esses centros. O primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo foi em 1º de junho, 1º de junho a 5 de junho de 1947, na capital paulista. Ele foi vice-presidente da USA em 1952, mas como ele também ficou, assim, aborrecido com algumas coisas que aconteciam, ele pediu para demissão e quis ficar com um cargo mais de menos envolvimento, que seria o Conselho Deliberativo. E ele estava representando o Clube dos Jornalistas Espíritas, né, de São Paulo, que era a menina dos olhos dele, que ele gostava porque era uma maneira de propagar a doutrina, né? E ele usava o pseudônimo de Irmão Saulo. Ele ficou famoso por sua maneira impecável de defender a fé espírita com respeito à opinião de outros religiosos. Então ele defendia a fé espírita, porém ele não entrava em nada assim de ofensas muito pesadas, nem nada, mas a coisa que ele era calmo, ele era uma pessoa passiva, mas uma coisa que ele não admitia era aquelas pessoas que dizem que entendem da doutrina e põem ideias próprias e mudam as coisas que a codificação ensina. Então, isso aí ele não admitia, né? E o Chico Xavier, numa carta datada de 31 de 12 de 71, ele fez um elogio às suas crônicas de domingo no diário, chamando-o de missionário da nova revelação. E ele redigiu nesse diário por mais de 20 anos. E em 7 de 5 de 1950, através do Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo, no ginásio do Pacaembu, junto à Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, apresentou-se a prova da reencarnação através da menina de 6 anos, a Gianella Di Marco, que regeu a Orquestra Sinfônica com peças de Wagner, Bizet, Bellini e a Sinfonia Guarani de Carlos Gomes, com cerca de 5.000 pessoas. Então foi um momento ali para provar, né, que aquela criança já tinha o conhecimento que vinha de outras reencarnações e que ela estava passando ali para 5.000 pessoas que estavam assistindo a prova de que a reencarnação realmente existe. Então, e o Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo, ele era a menina dos olhos de Herculano Pires. Ele se dedicava e sabia que através desse jornal muita divulgação iria ter do espiritismo e se propagar, né? E agora nós vamos parar por aqui. A biografia dele é extensa, porém muito interessante a gente saber sobre a vida deste missionário que veio para nos ensinar tantas coisas, que tem uma obra maravilhosa, muitos livros, né? Pedagogia, filosofia, e que veio com essa missão e tão bem cumpriu. E mesmo assim ele pedia para a espiritualidade para que desse saúde para ele continuar, porque ele achava que fez muito pouco e muitas coisas ele fez ainda que não tem nem como citar, né? Porque a biografia dele já vai ficar em 2 partes, mas se fosse completar tudo que esse ser humano fez em prol do bem de todos, do conhecimento, da verdade, nossa, nós ficaríamos quantas horas, né, falando sobre ele. Ele foi também defensor do Arigó, né, e ele escreveu até um livro sobre Arigó, defendendo, mas assim com bases na ciência, mostrando que o Arigó não tinha nenhum interesse, ele não recebia nada. Ele era uma pessoa muito digna e queriam difamá-lo, né? E muitos foram contra ele, tanto é que ele acabou sendo preso em 1964 e foi um dos defensores de Arigó também. Então, nós vamos
parar por aqui. Vamos fazer nossa despedida e vai prosseguir na parte 2 do próximo vídeo. Vamos agradecer a Deus por esses momentos maravilhosos, que todos consigamos fazer, que sejamos exemplo como José Herculano Pires foi nessa missão de divulgar a doutrina espírita, que nós possamos divulgá-la e principalmente não só por palavras, mas por ações, para que nossa doutrina chegue e que converta todos os nossos irmãos em pessoas melhores, para que esse mundo se torne um mundo de regeneração. Obrigado, meus amigos. Até o próximo vídeo, parte 2.